Olá pessoal, bem-vindos ao canal Vanjo Design Brasil para mais um vídeo da série de vídeos sobre AutoCAD elétrico. Hoje vamos ver o procedimento para criar projeto e inserção de componente. Bom, antes de começarmos, nós temos que entender em relação aos componentes o que eles são. O AutoCAD ele trabalha com um sistema de blocos. E o componente não é nada mais nada menos que um bloco com atributos alteráveis. Então você consegue alterar os atributos desse componente. Mas eles é uma biblioteca. Esses componentes eles estão dentro de uma biblioteca. Bom, como é que eu baixo essa biblioteca ou como é que eu coloco essa biblioteca? Vamos lá. Se você já instalou o AutoCAD, eu vou mostrar o procedimento para você. Mas se você vai instalar ainda o AutoCAD elétrico, bom, esse procedimento vai aparecer na sua instalação. Vamos lá. Primeiramente você vem em painel de controle, programas e recursos. Aqui você vai encontrar o AutoCAD elétrico. No AutoCAD elétrico, você vem, aperta o botão direito e clica em desinstalar, alterar. Bom, aí você vem na aba em adicionar ou remover. Aqui você pode selecionar os seus fabricantes que você vai colocar no seu catálogo. Você pode selecionar todos. Né? Se você tiver um fabricante que você trabalha, em especial, coloca ele. Mas se você quiser, também pode selecionar todos. Bom, aqui você vai selecionar a sua simbologia, a sua biblioteca de simbologia, certo? Eu seleciono todo também, porque caso precise usar, então, há clientes que pedem um tipo de simbologia, outros que pedem outra. Bom, por norma, a NBR 5410 ela não traz uma simbologia exata para o seu projeto. A norma que há hoje é a 5444 da NBR, mas ela é específica para instalação elétrica residencial. Mas o AutoCAD elétrico ele faz tanto residencial como também comando, né? Que é o diagramas funcionais e multifilares, que é o que nós mais vamos ver. Então, muitas pessoas preferem usar a norma IEC. Por quê? Porque a 5410 e muitas outras normas da ABNT, né, a NBRs, elas foram formadas com base na Comissão Internacional Eletrotécnica. Então, as pessoas usam mais a IEC, mas não tem problema você também usar a NFPA. Bom, quando você seleciona as normas que você vai usar, as bibliotecas, você aperta Next. Como eu já tenho, eu vou sair e ir direto para o AutoCAD. No AutoCAD, nós vamos iniciar um projeto. Então, já comecei o projeto Voyage, nós vamos começar outro projeto para mostrar para você como que inicia o projeto. Certo? O que esse projeto vai criar? Ele vai criar uma extensão DWN, né? Que é uma extensão do projeto. Então, vamos lá. Eu venho, coloco o nome do projeto. Projeto IEC. Certo? A localização você pode definir também, é importante porque quando você define a localização do seu projeto, todos os desenhos que você criar a partir do seu projeto, eles vão para a pasta que você ordenou que eles fiquem, certo?
Então, assim você consegue achar, você consegue pegar essas folhas, copiar e mandar para outro projeto, certo? Então é importante você definir onde você quer deixar o seu projeto. Nas configurações, você define qual é a biblioteca que você quer usar. Como eu coloquei que é IEC o meu projeto, eu vou definir IEC as configurações. Dá um OK Properties e você vai na primeira aba de configurações de projeto, você vai ver que a norma que nós determinamos é a norma que vai ser usada como nossa biblioteca. Bom, vamos lá. Nessa aba de propriedade de projeto, você tem a parte de componente. Em relação a tag, opções de componente, você tem wide number, que é a anilha. Então você consegue configurar a forma que a anilha vai aparecer no seu projeto, referência, estilo e formato de desenho. Então o que eu altero geralmente? Eu altero o tipo de formato que eu quero, por exemplo, para cruzamento de cabo, né? Então você tem loop, tem o gap, que ele corta, e tem o solid, que ele passa entre o cabo. Eu determino o loop. E quando você emenda um cabo, você tem a escolha de ângulo, né? Nenhum, que ele vai simplesmente ser assim, ou dot. O dot é aquela bolinha que mostra que você puxou um jump do cabo, certo? Então você consegue também alterar o estilo de PLC e o estilo de referência também. Bom, em Drawing Format, isso é para quem usa para folha de comando folha A3, eu determinei para mim o padrão como 230. O que é esse? Esse é o comprimento das suas linhas, né? Quando você for colocar várias linhas para o seu comando, a altura da sua linha, né? O comprimento, na verdade, vai ser de 230 milímetros. Determinei também que a distância entre as linhas tem que ser de 10 e na distância, o espaçamento das linhas em relação ao comprimento tem que ser de 30. Isso eu defini para uma folha 3. Se você quiser, se você for usar outra linha, são outras configurações que você vai ter que estabelecer também, tá? Formato de referência. Eu geralmente uso XY Grid, mas você tem só X também. Mas eu uso a XY Grid. Aí você tem que dar uma configuração para ela. Como eu uso uma folha normatizada, né, pela NBR, a 168, então eu defino como a origem, tá vendo a origem onde que ela determina? Como em X 25 e Y 292. O espaçamento, aí já você determina pela quantidade que você quer colocar de referências. Eu geralmente uso essa quantidade de referências. Então, 0 a 9 e de A a I, certo? Só que você tem que mostrar que os caracteres são diferentes por meio de uma vírgula no meio. Porque essa vírgula o programa vai entender que cada um desses são um caractere. E eles vão estar divididos por esse espaçamento, certo? Desta maneira aqui, igualzinho a esta maneira. A escala eu deixo em 1. E assim a gente já inicia o nosso projeto. Vamos iniciar com uma folha. Então, a folha de comando. Essa mensagem, o que ela fala? Que você não tem um template, uma folha de template estabelecida. Então, você tem que criar essa folha de template. Essa configuração eu vou mostrar mais para frente. Hoje a gente vai se manter apenas na parte de componentes. Então, eu venho em menu
E olha o que apareceu a norma para mim. IEC, certo? Dentro da IEC eu tenho esses componentes, mas eu consigo estabelecer, aumentar esses componentes, né, de acordo com o que eu preciso. Estou indo em Circuit Break, que é disjuntor. Estou inserindo um disjuntor. Bom, ele vai aparecer essa tabela, né, essa janela de edição de componente. Eu edito tag, eu coloco DJ1. A descrição, eu posso colocar informações adicionais como, por exemplo, se ele é um disjuntor geral. Qual é a curva? Eu coloco a curva. Corrente de curto-circuito, eu coloco também. Agora o ratings é a configuração principal dele, né? No disjuntor, a principal configuração dele é a corrente. Então, eu estabeleço 10A. Bom, tem várias informações aqui, na verdade, né? Então, você tem, por exemplo, a referência normal aberto, normal fechado, né? Se, por exemplo, esse disjuntor ele tem um contato auxiliar, você consegue colocar, ele vai aparecer essa referência para você. Você tem a referência de catálogo, que eu já vou mostrar agora mais para frente. Como é que eu coloco esse componente no catálogo? Qual é a informação da instalação desse projeto? E a localização, certo? Essas informações você consegue colocar, acrescentar no seu componente, e assim o seu componente, o seu projeto vai ficar mais rico em informação. Outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte: em Show All, você mostra todas os ranges, né, do componente. Então, por exemplo, no disjuntor é só um, mas em motor você tem 3 abas para colocar. Então, você consegue colocar potência, tensão e quantidade de polos. Bom, você vai determinar quais são as informações que você quer colocar. E nos pinos você vai determinar qual é o pino que você está usando, qual é o pino que está no seu disjuntor, certo? Após inserido, eu dou um OK e pronto. E o disjuntor foi inserido com as minhas informações. Bom, agora o meu disjuntor, como eu tinha falado, ele tem um contato auxiliar, né? Se caso ele desligar, ele vai ligar uma iluminação de emergência, ele vai ligar ou ele vai desligar um comando de uma lâmpada de painel energizado. Como que eu faço isso? Eu venho de novo inserir componente. Break Disconnect. Bom, aqui não tem o que nós precisamos em disjuntor. Então, vamos pegar um contato como se fosse de um relé. Não tem problema o nome, a referência, né, dele ser um relé. Por quê? Vou mostrar agora, certo? Então, ele aparece com tag de K, né? K geralmente nós usamos para relé. Como que eu mudo isso? Parent symbol, ou seja, se é um irmão ou um parente, né, do componente. Eu venho e seleciono ele. Então ele vai mudar o formato, né, do componente. Vai colocar a minha referência. Eu posso colocar o pino dele. Eu dou um OK. E pronto. Ó. Ele gerou a referência para mim. Eu sei que ele é referente a esse. E esse tá com referência a essa, certo? Ele até me parece qual é o contato desse disjuntor, certo? Bom, vamos explorar um pouco mais a área dos componentes. Então você tem push buttons. Dentro do push buttons, né, que são os botões, você tem vários tipos de botão. Então você tem um botão momentâneo, você tem o cogumelo, né? Dentro do cogumelo você tem
alguns tipos, né, de botão em relação ao cogumelo. Você tem seletor, chaves seletoras. Chaves seletoras você tem duas posições com trava. Você tem 3, 4 e os contatos dessas chaves seletoras. Disjuntores, fusíveis, transformadores, relés, contatores, timers, motores, lâmpadas, CLPs ou PLC, terminais e conectores, microswitches, né, ou switches, como o pessoal chama, que é o que dá limite a cursos mecânicos, pressão e temperatura, switch, né, sensor de proximidade, sensor de... Esse é o sensor que é também fim de curso, né, mas ele é mais mecânico, solenoides, instrumentação, símbolos elétricos, né, de identificando informações como efeitos, com a direção da corrente e radiação, eletrônicos. Temos aqui na aba diversos, né, porque tem vários tipos de informações. O DOT, que é aquele que mostra que está emendado no outro, né? Um online, que é utilizado para unifilar, e Power Station, que é utilizado para grandes demandas, né? Para identificação de circuitos com tensão alta. Bom, esses são a parte de inserção de componente. Mas há mais de uma maneira de você inserir um componente. Vamos lá. Você pode inserir por catálogo, você pode definir uma lista e usar, e assim você pode fazer também para outros tipos de componentes. Mas vamos ver por catálogo. Quando você seleciona o catálogo, aparece essa aba. O que é essa aba? Ela vai te dar algumas informações sobre o catálogo. Então vamos lá. Quando vamos colocar o mesmo tipo de componente, Circuit Break, certo? CB. Aqui eu vou selecionar um parâmetro, um fabricante, tá? Siemens. Eu vou dar uma pesquisada. Bom, ele vai baixar o catálogo que o AutoCAD tem da Siemens. Então, ó, você vê que tem muita informação mesmo. Vou selecionar aqui, ó, um disjuntor, caixa moldada, 3VL2, né? Vamos selecionar ele mesmo. Então ele vai aparecer essas janelinhas, certo? O que você vai ter que selecionar é o componente. Ele vai abrir e ir com o menu de novo, porque ele vai te falar. Ele vai perguntar qual é o componente que você quer adicionar para ele. Eu estou selecionando o disjuntor para 3. Certo? Aqui você vai determinar se esse símbolo ele vai manter para esse componente. Você pode falar que sim ou que não. Então você vai inserir, determinar uma direção para o seu componente e olha só, inseriu no seu catálogo do componente. Por que isso é importante? Porque fazer com um catálogo é diferente do apenas inserir. Por quê? Simplesmente você vai ter, quando você for criar um relatório de componentes do seu projeto, essas informações do catálogo vão automaticamente para o seu projeto. Então ele vai linkar o seu tag junto com o catálogo. Então, se você usar mais de um, ele vai colocar no seu catálogo todas as informações que você inserir, né, do catálogo, ele vai aparecer no seu levantamento.
ok? Bom, mas agora é o seguinte, eu não trabalho com essa norma IEC, eu quero trabalhar com outra norma. O que eu faço? Existem duas maneiras. A maneira mais fácil e a maneira mais difícil. A maneira mais difícil eu não vou mostrar porque demanda um pouco mais de tempo e eu sei que já está extrapolando o tempo desse vídeo. Então eu vou mostrar a primeira maneira, que é a mais fácil. É abrindo um novo projeto. Então você vai vir determinar aqui, ó. E onde vai determinar isso? Na sua configuração, copiar a configuração de projeto. Então eu coloquei NFPA, certo? Vou determinar NFPA. Eu dou um OK. Dou um OK também. E abro uma nova folha de comando. Apareceu aquela mensagem de novo. Mais pra frente nós vamos ver por que apareceu. Bom, na hora de eu inserir um componente, olha lá, mudou a biblioteca. Vamos inserir então? Vejam que já mudou o formato, né? Então, por quê? Na verdade, é só para identificar que houve mudança na sua simbologia, né? É só para identificar isso mesmo. Deixar assim dessa maneira só para mostrar um componente para vocês. Muitas pessoas usam esse símbolo para disjuntor, né? Para diagramas trifilares e diagramas unifilares. Bom, quem vai determinar isso é você. Mas vocês puderam ver como é que se determina a sua biblioteca. Então, o que nós podemos ver hoje? Como se inicia um projeto, como que eu inicio um projeto e faço as configurações deles, pelo menos a configuração básica, e assim eu determino a biblioteca. Determinando a biblioteca, como é que eu insiro um componente? Como é que eu dou as características para esse componente? Como é que eu espelho esse componente em outro, transformando ele num parente? E como eu abro um projeto com uma norma diferente. Certo, pessoal? Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Até mais.